que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez reunidos para adorarmos ao nosso Deus, estudarmos um pouquinho da sua palavra. Aos sábados, nós estudamos a revista Visão Missionária, que é a revista da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E nós temos o privilégio, de sermos usados por Deus para estudarmos juntos, para apresentarmos os artigos e estudarmos juntos a palavra de Deus. Os artigos são maravilhosos da revista Visão Missionária. Dessa feita nós estamos estudando, continuando, estudando a revista do quarto trimestre de 2020. E o tema de hoje, é o encontro com Isabel. Tá chegando Natal, E aí nós estamos assistindo os filmes de Natal, filmes sobre o nascimento de Jesus. Nós vemos as lojas enfeitadas. Nossa, fui sexta-feira em Itabuna, Nós ficamos assim boquiabertos com a multidão nas ruas e nas lojas a comprar, porque está chegando o Natal. E esse artigo, Encontro com Isabel, ele foi escrito por Liane Nepomuceno, pela pastora Liane Nepomuceno. E ela fala justamente isso, Tá chegando o Natal e aí a gente vai tirar lições grandiosíssimas do encontro da mãe de Jesus, Maria, com a sua prima Isabel, Foi um encontro assim tremendo, onde o Espírito Santo de Deus agiu de forma sobrenatural na vida daquelas duas mulheres, e nós tiraremos lições importantíssimas para as nossas vidas hoje. Mas antes de mais nada, eu convido você a fechar os seus olhos e nós orarmos ao nosso Deus. Pedir a Deus que abra as nossas mentes, corações, e que possamos estar receptivos à sua palavra. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada mesmo, Deus, pelo dia que tu nos deste, pela oportunidade, Senhor, que tu nos deste mais uma vez de sermos instrumentos, ó Pai, nas tuas santas mãos. Usa-nos, ó Senhor, conforme o teu querer, conforme o teu efetuar, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Em nome de Jesus, ó Deus, toma, ó Pai, a cada pessoa, ó Deus, a cada família que está representada pela pessoa que nos assiste. Toma, Senhor, nas tuas santas mãos, ó Pai. Sondas, ó Deus, a cada coração. Tu sabes, ó Senhor, quais são as dificuldades, as necessidades, ó Deus, de cada um. E nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que tu estejas, ó Deus, a sustentar, a fortalecer, ó Deus, a cada dia. Em nome de Jesus, ó Pai, te peço também, Senhor, que tu prepares, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar receptivos à tua palavra. Obrigada, Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, em nome santo de Jesus. Encontro com Isabel, E aí a autora começa dizendo o seguinte: com a proximidade do Natal, é bom lembrar a vida e virtude de duas mulheres que foram instrumentos marcantes na época da chegada do Messias, Que foram instrumentos marcantes usados por Deus para a chegada do Messias. Uma, foi a mãe do Salvador, e a outra, a mãe do precursor, daquele que estaria anunciando a vinda de Jesus. Então, o encontro dessas duas mulheres nos chama a atenção para o relacionamento discipulador, para o relacionamento do discípulo. O que Maria e Isabel pode nos ensinar mais de 2000 anos depois, Nós estamos agora em 2020 e mais de 2000 anos depois do encontro dessas duas mulheres, ainda assim nós tiramos lições marcantes para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, eu costumo dizer que a Bíblia é o livro mais antigo e mais atual que existe. Nele nós encontramos resposta para todas as instâncias das nossas vidas, para todos os momentos das nossas vidas.
E aqui no encontro dessas duas mulheres não seria diferente, né? São lições maravilhosas. Vamos recordar um pouquinho como foi, né? Como foi que Maria foi usada por Deus? Como foi que Maria foi chamada por Deus? A Bíblia nos diz assim no livro de Lucas, capítulo 26, né? Ou capítulo 1, dos versículos 26 em diante. O livro de Mateus também traz essa narrativa, mas nós vamos pegar a narrativa do livro de Lucas, porque Lucas tem uma visão mais focada em Maria, né? Lucas era médico, então eu creio que Lucas, além do conhecimento que ele teve com Maria, ali do tempo que conviveu com Maria, Lucas também, por ser médico, compreendia assim a emoção, né? O quanto o psíquico, emocional de Maria foi abalado, a fé que Maria teve, né? Então Lucas ele detalha, ele conta a história do nascimento de Jesus, focando em Maria, né? E aí o autor diz que os estudiosos afirmam que devido ao tempo que Lucas conviveu com Maria e provavelmente, né? Lucas ouviu da própria Maria os relatos de como foi, né, assim, as experiências. Então Lucas relata essas experiências. Então Lucas diz o seguinte: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Né? Aí eu imagino, né, a emoção de Maria ao receber essa notícia. E o interessante, queridos, aqui é que a Bíblia não nos relata, Lucas não nos relata que Maria ficou assustada ao ver o anjo. Mas a Bíblia nos diz que Maria ficou perturbada ao ouvir a notícia de que o anjo tinha para ela. Sinal de que Maria tinha experiência com Deus, que Maria tinha intimidade com Deus e provavelmente já deveria ter vivido momentos assim, né? Então Maria, o autor diz o seguinte, que diante da visita e ao ouvir a saudação do anjo Gabriel, a Bíblia nos diz que Maria ficou perturbada, ela turbou-se, ou seja, ela ficou inquieta, agitada, perturbada diante daquela saudação. Salve era uma saudação de alegria, que significa alegrar-se, ficar feliz, e a forma usada pelo anjo dizia o seguinte: que a alegria esteja com você. Ai, Maria, nossa, né? Alguma coisa tem. O que aconteceu para a alegria estar na minha vida, né? E aí o anjo complementa: você alcançou graça, ou seja, você recebeu um indulto do Senhor, um favor imerecido. Por isso você será bendita, você será elogiada entre todas as mulheres. Você se destacará de todas as mulheres, será admirada por todas as mulheres. E queridos, a pergunta de Maria, né? A Bíblia nos diz que Maria ficou aí inquieta. E a pergunta de Maria, quando Maria, ela
pergunta ao anjo, né? Quando Maria pergunta ao anjo e diz assim, como sucederá isso? Como acontecerá isso? A narrativa ela continua dizendo isso, que quando o anjo fala assim com Maria e diz para que ela se alegrasse, que ela seria mãe do Filho do Altíssimo, que ela seria mãe do Filho de Deus. A pergunta de Maria ao anjo, a pergunta que Maria faz ao anjo, na verdade não expressa uma dúvida. Quando Maria pergunta assim, mas como sucederá isso se eu não conhecia ainda nenhum homem? Né? Se até o momento, naquele momento, ela não tinha conhecido sexualmente nenhum homem. A Bíblia nos diz que Maria, né, o autor aqui já começa afirmando, que Maria estava noiva de José. Maria estava noiva de José. E o noivado, queridos, o noivado naquela época não é como hoje, né? Hoje você está noivo de alguém, de repente você desmancha o noivado, às vezes deixa a pessoa no próprio altar, ou então está noivo de uma pessoa, mas tendo uma relação amorosa com outra, e por aí vai. Mas naquela época era diferente. O noivado naquela época era um compromisso sério, um compromisso assumido pelas famílias. E a lei de Moisés, a lei dizia que se houvesse infidelidade por parte de um dos noivos, né? Aquela infidelidade seria punida como um adultério. A punição seria a morte. Então, essa foi uma das maiores demonstrações de fé que a gente encontra na Bíblia. Porque em momento algum, Maria duvidou da ação de Deus e do que Deus iria operar através da sua vida. Em momento algum, Maria pergunta ao anjo o que vai acontecer com a sua vida por ela conceber o Filho de Deus. Por ela gerar, trazer em seu ventre o Salvador. Em momento algum Maria faz esse questionamento. Maria, pela inocência, até mesmo pela curiosidade, eu imagino, né? Ela chega e pergunta ao anjo, como é que isso vai acontecer? Porque, né, eu imagino assim, ela chegando e perguntando, eu sei, Deus vai fazer, eu vou gerar o Salvador, você bem-aventurada, mas como isso vai acontecer se eu não tenho relação sexual com meu noivo? Como isso vai acontecer se eu sou virgem, né? E aí, o anjo fala para ela que ela conceberá do Espírito Santo de Deus. E aí o anjo pede para que Maria se acalme, né? Que Maria relaxe. E que aquele evento sobrenatural também não aconteceu só na sua vida, aconteceu também com a sua prima Isabel. E o anjo faz questão de dizer, olha, a sua prima Isabel, que era chamada de estéril, de amaldiçoada por Deus, conceberá na velhice um filho. Então, Maria acalma o coração, né? Mas eu imagino assim, quando eu falo que seja uma das maiores demonstrações de fé da Bíblia, e isso aqui quem coloca sou eu, é porque se colocar à disposição de Deus não é fácil. E se colocar à disposição de Deus, colocando a sua vida em risco, é mais difícil ainda. Porque quando Maria aceita ser instrumento de Deus, ser usada por Deus, Maria coloca a sua vida em risco em nome do Senhor. E por tão pouco, a gente tem negado muitas vezes a Deus. Por tão pouco a gente tem deixado de ir à igreja, tem deixado de cultuar, tem deixado de adorar, tem deixado de crer no Salvador, né, no Senhor dos Senhores. E Maria ali, vivendo em uma época completamente diferente da nossa, se coloca à disposição de Deus para ser um instrumento usado por Deus. E a pergunta que a autora faz pra gente é o seguinte: como foi que você se sentiu ao descobrir que estava grávida? Você já engravidou?
Como foi que você se sentiu ao descobrir essa gravidez, né? Foi uma surpresa? Ou foi uma gravidez planejada, você planejou há anos, né? E aí já veio juntando dinheiro, já veio ali guardando, fazendo o enxoval do bebê? Ou foi uma gravidez que te pegou desprevenida? Né? Ou foi uma gravidez que te pegou de surpresa e de repente você teve que lidar com ela? Então a autora aqui, a pastora, ela diz o seguinte, que entendendo o lado da humanidade dos personagens bíblicos, ela imagina que Maria, né, sendo desposada de José, sendo noiva de José, ela estava fazendo seus planos para uma vida, né? Ela estava fazendo seus planos para uma nova vida que estava por vir. Possivelmente eu imagino que Maria preparando o enxoval, né? Bordando, costurando à mão, ali o vestido do casamento, da noite de núpcias, as roupas que estaria usando depois de casada, os seus véus. Eu imagino Maria preparando tudo com todo amor e carinho, e tudo era feito, ó, à mão, né? Então levava tempo, demandava tempo. E a autora diz o seguinte, que possivelmente Maria também tinha os seus medos de menina, os seus medos de inocente. Ela estaria diante de uma mudança que sofreria e imaginava assim, uma mudança de vida, né? Uma coisa é você morar na casa dos seus pais, sendo cuidado por seus pais, e a outra completamente diferente é você assumir a responsabilidade de um lar. Então, quem sabe, né? Quem sabe Maria já estava aí imaginando como seria o seu vestido, confeccionando o seu vestido, como usaria o seu véu, se o véu lhe cairia bem, o que é que ela ia dizer, como ia ser, o que era que ia fazer, né? Eu imagino também a emoção de Maria, né? E a alegria dos preparativos para o casamento e ao mesmo tempo os medos que surgem diante, né, de uma nova vida. Você assumir um compromisso para que mudará completamente a sua vida. Então, a autora diz o seguinte, que ela consegue imaginar Maria preparando o enxoval, vendo aí o seu véu, imaginando o seu véu, mas por mais que ela se esforce, ela não consegue imaginar o susto, né, que Maria levou, né, diante do anjo Gabriel e ao receber a notícia do anjo, né, porque a Bíblia não nos relata que ela tenha recebido um susto ao ver o anjo, mas a Bíblia nos diz que ela ficou agitada, perturbada, ela realmente foi um choque para a vida de Maria, a notícia que Gabriel deu para ela, né? Então, se a vida de casada já seria uma mudança para essa jovem, imagine agora ser agraciada para ser mãe do Salvador. Então, continuando a narração de Lucas, após Maria ser acalmada pelo anjo, após com a afirmação que o anjo falou, né, de que o sobrenatural tinha vindo também, acontecido também com a sua prima Isabel. Então Maria resolve, queridos, ir ao encontro de Isabel. E nós vamos estudar justamente sobre isso, né, as lições desse encontro. E o tema do nosso estudo é encontro com Isabel. Então o anjo diz assim para Maria: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, essa decisão, né, quando o anjo ali acalma o coração de Maria e diz para Maria, olha, o sobrenatural que aconteceu com você, aconteceu também com a sua prima Isabel, né? Maria até o momento não sabia que Isabel estava grávida. E o anjo diz, olha, este é o 6º mês já para aquela que era considerada estéril, que era chamada de estéril. E agora, na velhice, ela está grávida e já de 6 meses. Hoje,
uma pessoa de 50 anos, de 40 anos já é gravidez de risco, né? A partir dos 40 anos já se torna uma gravidez de risco. Mas, a depender, até uma mulher de 50 anos ou mais, a gente tem visto histórias por aí, com o avanço da medicina, né? A mulher tem a possibilidade de dar à luz. Mas a Bíblia nos afirma aqui que Isabel já estava velha. Isabel já estava na velhice, né? E ela passou toda a sua juventude, passou toda a sua fase de mulher plena, já na presença de Deus, mas não teve a oportunidade de ter um filho, né? E a gente, se você for procurar olhar a história de Zacarias, né? Você vai ver que Zacarias, ele recebe uma surpresa, ele tem como surpresa quando o anjo diz para ele que a sua mulher estava grávida, né? Então Zacarias ainda titubeou um pouquinho e a Bíblia nos diz que ele ficou sem falar por conta disso, né? Mas, queridos, nós não vamos estudar a história de Isabel ou entrar nos detalhes, mas nós vamos ver um pouquinho do que aconteceu no encontro dessas duas mulheres que trazem lições, né? Esse encontro traz lições maravilhosas para as nossas vidas. Então, o encontro de Maria com Isabel, o encontro com Isabel. Lucas, continuando sua narrativa, no capítulo 1, a partir do versículo 39, ele diz o seguinte: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Olha que coisa emocionante. A Bíblia nos diz que Maria vai lá, né? Levanta de manhã cedo, vai apressada ao encontro de Isabel. E quando Maria fala com Isabel, né? E aí o anjo, o feto, né? Ele se mexe no interior do ventre de Isabel. E Isabel, cheia do Espírito Santo, faz a mesma saudação que o anjo fez a Maria. Tu és bendita, tu és bem-aventurada, mulher, e bendito é o fruto do teu ventre. Tu és mais feliz entre as mulheres, tu és honrada entre as mulheres, e o fruto do teu ventre é bendito, é feliz, vem da parte de Deus. Agora, o que foi que levou Maria, né? A pergunta que faz pra gente, o que foi que levou Maria a buscar um parente tão longe? O que levou Maria a sair da sua casa, a ir procurar a Isabel, a ver a Isabel? Eu imagino assim, a dificuldade de locomoção que era naquela época, porque Isabel deveria estar radiante, né? Ela era estéril, recebeu pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, milagre sobrenatural de Deus na sua vida, né? E eu tenho certeza que Isabel ia querer compartilhar com todos os familiares. Mas diferente, querido, dos nossos dias, que hoje nós temos a tecnologia, né? Nós temos aí tecnologias digitais de comunicação, e aí a gente vai, que a comunicação é na velocidade da luz. Você manda um zap, você liga, você fala com a pessoa, é instantâneo. Você faz chamada de vídeo, vou fazer igual meu neto faz, vovó, faz aí chamada de vídeo, né? Então você tem a oportunidade de ver, de contemplar a alegria dos seus familiares ao você compartilhar uma boa notícia, ou mesmo a tristeza ao você compartilhar uma notícia não tão boa.
Mas naquela época não era assim. Naquela época não tinha carros, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha luz elétrica. Era tudo mais difícil. A locomoção era feita a pé ou em jumentos, em camelos, né? Quem tinha condição tinha camelos. Então, a distância, queridos, entre Nazaré e as regiões montanhosas onde Zacarias habitava com Isabel era cerca de 150 quilômetros. 150 quilômetros. Perguntei assim ao pastor, amor, 150 quilômetros é uma distância mais ou menos de quê, assim? Aí eu falei assim, é daqui para mais ou menos para Itabuna, daqui para Itabuna são 150 quilômetros, né? 150 quilômetros dá mais ou menos umas 2 horas de carro, né? Mais ou menos isso, umas 2 horas de carro você andando aí a 80, 90, 100, né? Mais um pouquinho. Isso sem pegar sinais. Mas, né, a distância de 150 quilômetros seria 2 vezes a ida você ia para Itabuna e volta, né? Mais ou menos isso, de Almadina para Itabuna e mais um pouquinho. Então não era perto, não era algo perto. Daí o motivo de Isabel não ter, nem Isabel nem Zacarias, ter enviado um mensageiro à casa de Maria, né? Provavelmente a notícia foi compartilhada pelos parentes mais próximos. Mas, queridos, a Bíblia nos diz que Maria, depois de ser acalmada pelo anjo, ela se apressou a ir ao encontro de Isabel. Será que Maria não teria amigas, chegadas ou mesmo parentes próximos aos quais ela pudesse compartilhar essa notícia, aos quais ela pudesse contar? Será que ela não tinha parentes próximos à sua casa? Então por que buscar alguém que tinha uma vida aparentemente bem diferente da sua? 2 mulheres com universos opostos, quanto à cidade, quanto ao status social e à região geográfica. Mas, quando observamos o relato ocorrido com Isabel, nós vamos perceber, né, quando nós observamos a história da concepção de Isabel, como Isabel ficou grávida, como nós falamos que foi milagre da parte de Deus, né? Isabel recebeu o sobrenatural de Deus. Então, quando nós observamos o relato ocorrido com Isabel, nós vamos perceber que surgem semelhanças entre essas 2 mulheres. Maria foi motivada a ir ao encontro de Isabel. E aí a pastora questiona o seguinte, a pastora Liane fala o seguinte, ela pensa que essa motivação, ela embasa para nós mulheres cristãs deste tempo, do século 21, ela embasa a construção de um relacionamento discipulador, um relacionamento de discipulado, de mentoria. E assim como houve um toque divino na vida de Maria e na vida de Isabel, o discipulado e a mentoria não acontecerão sem que haja um toque de Deus na vida das mulheres e dos homens envolvidos neste processo. Quando Maria chega à casa de sua prima, nós percebemos na fala de Isabel que ela é envolvida pelo toque divino. Então a Bíblia nos diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, né, o bebê se mexeu, se agitou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Deus sempre terá alguém para andar conosco. Deus sempre terá alguém para discipularmos e para nós sermos discipuladoras. De acordo com o texto narrado por Lucas, nós podemos fazer o seguinte questionamento. O que poderia motivar você a buscar a sua Isabel? Né? Nós vamos ver que Maria foi motivada a buscar, a estar na presença de Isabel, a buscar a Isabel, a ir ao encontro de Isabel, né?
E nós vamos ver que Isabel fica cheia do Espírito Santo de Deus ao ouvir a voz de Maria, ao ouvir a saudação de Maria. E a pergunta que nós fazemos para você nesta noite é: o que poderia motivar você a buscar a sua Isabel? Deus sempre terá pessoas para andar conosco, para estar ao nosso lado, para compartilharmos experiências, para trabalharmos a questão da mentoria, para sermos discipuladoras e para sermos discipuladas também por essas pessoas. Então, o que ela quer, o que a autora quer trazer para nós aqui, é o que levou, né? Quais foram as motivações de Maria, quais foram as lições que ela tirou desse encontro de Maria com Isabel, quanto às motivações para este encontro. E que também essas motivações são motivações para nós hoje. Irmos ao encontro da nossa Isabel, né? Irmos em busca de Isabel. E a primeira motivação que a autora coloca é a afinidade. Afinidade. Havia, queridos, fatos em comum na vida das duas mulheres. As duas iriam ser mães. E elas não iriam ser mães de qualquer forma. Elas iriam ser mães de forma sobrenatural. Elas iriam ser mães através da ação sobrenatural de Deus nas suas vidas. E ambas, né, tinham recebido a visita de um anjo. E esses acontecimentos, eles forjaram um link para unir as duas mulheres, né? Esses acontecimentos é aquele link que você está lendo num texto ali, que você clica e já abre em outra página, que já vai, né? E dá acesso a outras coisas. Então, essa ação sobrenatural de Deus na vida das duas mulheres proporcionou a união dessas duas mulheres, que aparentemente não tinham nada em comum. Uma mais velha, uma já na velhice, outra, né, novinha, porque as mulheres casavam-se novas naquela época. E elas poderiam abrir o coração umas para as outras. E às vezes nós temos dificuldades hoje de ver as meninas, as mulheres jovens, né, a estarem com as mulheres plenas, a estarem compartilhando experiências, conversando. É muito difícil, né? E às vezes falam assim, porque a gente não tem nada em comum. Mas nós temos muita coisa em comum. Nós somos usados por Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Então, aquelas mulheres, elas poderiam, Maria e Isabel, poderiam abrir o coração uma para a outra com confiança, com empatia, porque uma poderia se colocar no lugar da outra, né? Maria estava correndo risco de vida, concebeu, né, pelo Espírito Santo de Deus, e Isabel foi agraciada também pelo Espírito Santo de Deus. Então, não caberia ali, as duas poderiam ter uma conversa franca, aberta, realmente derramar seus corações umas para as outras, abrir o coração e compartilhar as suas experiências, as suas emoções, o que uma estava sentindo e a outra também, e uma poderia se colocar no lugar da outra por vivenciar experiências semelhantes. Então não caberia ali nenhum julgamento, nenhum disfarce, nenhuma hipocrisia, né? Elas poderiam realmente abrir o coração. A Bíblia nos diz, queridos, no livro de Provérbios capítulo 18, versículo 24, nos diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, pode chegar à derrota. Mas, queridos, a Bíblia nos diz que existe amigo mais chegado do que um irmão, do que o próprio sangue, do que o nosso próprio sangue.
Então, quem tem muitos amigos, e aqui quem fala é um dos homens mais sábios, foi o homem mais sábio, né, da terra, Salomão, e ele diz o seguinte: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Às vezes você tem muitos amigos, amigos demais, que levam a caminhos errados, que levam você a caminhos que irão te arruinar. Um dos exemplos, a gente tem o filho pródigo, né? Ele teve vários amigos, saiu com a herança do seu pai e gastou tudo dissolutamente com seus amigos. Mas depois ele caiu em si e retornou à sua casa. Mas a Bíblia nos diz que existem amigos que são especiais. Existem amigos que são mais chegados do que o irmão. Existem amigos que nós podemos abrir o coração, que nós podemos compartilhar, que podemos ser francos uns com os outros. Às vezes você vai compartilhar algo que aconteceu com você, com alguém, e você fala para a pessoa e a pessoa só conta para outra, Deus e o mundo, né? Mas existem pessoas com as quais você pode confiar, que você pode abrir o coração. Então você não precisa passar pelo que você está passando sozinho. Você pode ir ao encontro de Isabel. Você pode ir ao encontro da sua Isabel, como Maria fez. Então, Deus tem mulheres, Deus tem homens e mulheres marcados com histórias de vida semelhantes à sua. E com um toque divino, Deus colocará diante de você. Então, talvez Ele já tenha colocado e você ainda não tenha se apercebido. Talvez você esteja vivenciando o que você está passando agora, esse momento que você está vivendo, sozinho, porque você não percebeu que Deus colocou alguém ao seu lado. Que Deus colocou alguém diante de você com uma experiência semelhante à sua, com a qual você pode compartilhar, que você pode se abrir e essa pessoa vai entender, vai compreender. Então, ore a Deus que Ele vai lhe mostrar com quem você pode se abrir, com quem você pode compartilhar. E quem sabe essa pessoa não está a 150 quilômetros de distância, ou 150 metros, ou 800 quilômetros de distância, mas essa pessoa está ao seu lado, essa pessoa está próxima a você. A distância, né? A distância. Então, primeiro ponto, a afinidade. O segundo ponto, a distância. Nós precisamos ir ao encontro. Nós precisamos ir ao encontro do outro. Era um momento especial quando Deus... será um momento especial quando Deus abrir seus olhos e falar o seu coração sobre a sua Isabel. Será como Maria, que foi ao encontro apressadamente. Quando isso acontecer, haja. Quando Deus te mostrar quem é a sua Isabel, com quem você pode abrir o seu coração, haja, não fique parado, não passe por essas emoções sozinhos. O tempo ele é precioso quando se trata de relacionamento. Distância geográfica ou mesmo barreiras culturais não poderão ser obstáculos para um encontro intencional com a sua mentora ou com a sua discípula, ou com o seu discípulo, com o seu mentor ou com o seu discípulo. Muitas vezes nós colocamos desculpas com relação à distância, com relação ao tempo, mas nós vamos ver, queridos, que Maria se apressou a percorrer uma distância de 150 quilômetros. Não disse ela foi a pé, não disse ela foi de jumento, não disse ela foi de camelo, mas diz que ela se apressou a ir ao encontro de Isabel. Independente de qual tenha sido o meio pelo qual Maria se utilizou para chegar até a casa de Isabel, não foi uma viagem confortável. Não foi uma viagem que você estaria no meio do caminho, né?
se refrigerando, ela estava percorrendo o deserto, estava andando por montanhas, né? Estava atravessando vales, e ela foi, independente dos obstáculos, ela foi ao encontro de Isabel, porque Isabel vivenciava uma experiência semelhante à qual ela estava vivenciando. Ambas estavam grávidas de forma sobrenatural, com a intervenção de Deus. Então, distância geográfica, barreiras culturais, barreiras físicas, barreiras psicológicas, idade não é empecilho para que você vá ao encontro intencional daquele que Deus mostrou no seu coração, daquela pessoa a qual Deus mostrou a você que você pode se abrir. Maria não vivenciou os momentos que ela estava passando sozinha. Ela precisava conversar com alguém e ela foi. Ela foi abrir o seu coração, né? E nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos nos derramar, não só diante de Deus, né? Eu falo que a gente precisa abrir o nosso coração realmente para Deus, nos derramar diante dele, mas nós precisamos ter a nossa Isabel. Nós precisamos ter alguém, aquela pessoa com a qual a gente possa se abrir, e essa pessoa ela vai ter empatia, ela vai saber se colocar no seu lugar e te aconselhar e acalmar o seu coração e ajudar você a passar pelo que você está passando, pelo momento que você está vivendo. Então, a Bíblia nos diz, olha o que Eclesiastes nos diz. No capítulo 4, versículos 9 a 11, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Mas pobre é o homem, né? Pobre do homem que cair e não tiver quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? A gente veio no inverno até a noite mesmo. A gente vai com o pezinho procurando o gatinho, bota a perna em cima, bota o braço, se aconchega para pegar aquele calorzinho do corpo, né? Você faz isso com seu esposo, tenho certeza, você faz isso com sua esposa. E o livro de Eclesiastes, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz o seguinte, que é melhor ter companhia. É melhor ter alguém para estar ao nosso lado do que nós estarmos sozinhos. Nós não somos ilhas, não fomos criados para sermos ilhas. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, adaptarmos as ferramentas de contato com as nossas discípulas, com os nossos discípulos, de maneira a sermos mais acessíveis, a nos mantermos em um relacionamento o mais próximo possível. Então, é melhor ter companhia do que estar só. E aí, por quê? Porque a recompensa do trabalho de duas pessoas é bem maior. Se uma pessoa cair e tiver um amigo, o amigo pode te ajudar a levantar. Quantas vezes você não já caminhou com alguém, você tropeçou, a pessoa está do seu lado, você ia cair, a pessoa lhe segurou. Mas a Bíblia nos diz que pobre do homem que cair e não tiver quem o levante. Pobre do homem que for só. Porque, queridos, nós precisamos ter os nossos corações aquecidos. E como os nossos corações serão aquecidos se nós estivermos sozinhos? Então precisamos, mais do que nunca, nos adaptarmos às ferramentas que nós temos em nossas mãos. Nós temos o computador, nós temos o tablet, nós temos o celular, nós temos aí o WhatsApp, nós temos o Skype, né? Google Meet, né, amor?
E aí por aí vai, para você estar compartilhando, para você estar trocando experiências. A convivência. No final do relato, Lucas revela que Maria, ela passa cerca de 3 meses na casa de Isabel antes de retornar à sua casa. Lucas 1,56 diz assim: e Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Algo muito forte foi iniciado no encontro entre essas duas mulheres. Ao ouvir a voz de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Então algo foi iniciado, algo ficou marcado no encontro daquelas duas mulheres. O que tem marcado a sua vida? Quando você se encontra com sua Isabel, como o seu encontro é marcado? Com a presença de Deus, com o agir sobrenatural de Deus na sua vida, com o mover do Espírito Santo de Deus no seu interior, ou o encontro que você tem com seus amigos, com aquele amigo mais chegado que um irmão, é um encontro para falar de outros. Como tem sido esse momento do seu encontro com o seu amigo mais chegado do que o irmão, aquele amigo com o qual você pode abrir o seu coração? A Bíblia nos diz o seguinte, que cheia do Espírito Santo, Lucas 1, 42 a 45 diz assim: e cheia do Espírito Santo, Isabel profetizava sobre a vida de Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto que você dará à luz. Porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Quando Maria, cumprimenta Isabel, aquele encontro ao mover do Espírito Santo no interior de Isabel, e Isabel, queridos, começa a profetizar sobre a vida de Maria. E a Bíblia nos faz questão de dizer que Isabel estava cheia do Espírito Santo de Deus e aclamava Maria como bendita, como feliz, como gloriosa entre as mulheres, que ela daria luz a um filho bendito, um filho vindo da parte do Senhor, e esse filho seria seu Senhor. Queridos, vocês percebem como Isabel se viu como um instrumento maior que era o nascimento do Messias? Você viu que Isabel se viu como um instrumento no plano do nascimento do Messias? Essa mulher, sendo uma mulher motivada pelo Espírito Santo de Deus, ela não se sentiu menor do que a Maria. Ela não se deixou dominar por um sentimento de inveja, de contenda, por sentimentos mesquinhos. Não, a Bíblia nos diz que ela ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos alegrarmos com a prosperidade dos nossos amigos. Nós precisamos nos alegrarmos com a felicidade, com o agir de Deus na vida dos nossos semelhantes. Ao contrário, a Bíblia nos diz que ao contemplar Maria, Isabel a chama de agraciada, a chama de feliz, e ela vê o agir de Deus na vida de Maria. Então, Isabel foi uma mulher sensível ao agir divino e deixa-se usar de maneira poderosa para abençoar a vida de Maria. Como você tem reagido ante a prosperidade, a felicidade, o agir de Deus na vida dos seus amigos, na vida dos seus semelhantes?
Você tem sido mesquinha? Você tem sido mesquinho? Tem tido inveja? Tem procurado semear contendas, diminuir aquela pessoa? Ou você se coloca como instrumento de Deus para abençoar esta vida? A Bíblia nos diz, queridos, que Isabel se colocou como instrumento de Deus para abençoar Maria. Eu imagino Maria chegando ali à casa de Isabel, ainda temerosa, né? Eu imagino Maria chegando meio tímida à casa de Isabel para conversar com Isabel. E a Bíblia nos diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus e usou da oportunidade daquele momento para ser instrumento de Deus, para abençoar a vida de Maria, para acalmar o seu coração. E Isabel estava feliz. E ela diz: Maria, você vai ser a mãe do meu Senhor, você vai ser a mãe daquele que governará a minha vida, né? E essa convivência gera um laço afetivo que é necessário, um laço afetivo que é necessário ao discipulado e à mentoria. Nós precisamos ter, queridos, convivência com o nosso semelhante, uma convivência abençoadora. Nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus, nós precisamos permitir que Deus haja em nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus haja em nossas vidas para que possamos estar abençoando o outro. E a pessoa precisa se sentir bem ao nosso lado. Tem pessoas que só por você chegar de junto e ouvir a voz dessa pessoa, você tem o seu coração acalmado, né? Essa semana eu estava até comentando com a irmã que nós tínhamos ali em Itamaraty, né? A irmã Zal, já veio até a óbito. E eu dizia o seguinte: toda segunda-feira nós íamos para a casa dela. E às vezes a gente estava agitado, mas quando ela falava Paulina, o meu coração acalmava só em ouvir falar o meu nome. Eu me sentia bem ao estar ao seu lado. Nós precisamos ter convivência uns com os outros. Assim, as pessoas precisam se sentir bem ao nosso lado. As pessoas precisam ver o Espírito Santo de Deus agir em nós e através de nós. E esse sentimento, esse laço afetivo, ele é necessário, né? Nós não podemos ter sentimento nos nossos corações de inveja, de discórdia, sentimentos mesquinhos, mas que possamos ter o nosso coração preenchido com o Espírito Santo de Deus e termos sentimentos de gratidão e de amor e desejo de abençoar outras vidas. E por fim, o que elas tinham em comum também? Cristo. O que levou Maria a ficar 3 meses ali na casa de Isabel foi a convivência, foi uma convivência agradável, gostosa, porque ambas tinham algo em comum: Cristo. Esse é o ponto áureo da vida dessas duas mulheres. O relacionamento delas foi promovido para que fossem usadas como projeto de Deus. Projeto para a vinda do Messias. A gravidez de Isabel foi um milagre maravilhoso que contrapõe o ciclo da natureza. Pode uma mulher idosa dar à luz? E o que dizer de uma virgem engravidar sem nunca ter sido tocada por um homem? Então, 2 mulheres que contrariaram o ciclo da natureza, que foram usadas, extremamente usadas por Deus para, a vinda do Messias aqui na Terra. Deus usa essas mulheres para serem instrumentos da sua grandeza e a partir delas nos ensinar a crescermos intencionalmente para refletirmos a Cristo. E nós precisamos também levar os outros a crescerem também em Cristo. Então, essas 2 mulheres refletiam o Espírito Santo de Deus, foram instrumentos de Deus. E elas nos ensinam
que nós precisamos nos deixar ser usadas por Deus para crescermos. E nós precisamos crescer intencionalmente para refletirmos a Cristo. Então isso demanda intimidade com Deus. Isso demanda leitura da palavra de Deus. Isso demanda anúncio da palavra de Deus. Isso demanda viver a palavra de Deus. Nós precisamos refletir Jesus em nossas vidas e levarem as outras pessoas, a crescerem também em Cristo Jesus. Essas duas mulheres tiveram suas vidas marcadas para promover o nome de Jesus. No ventre de uma estava o Messias, estava o Salvador da humanidade. E no ventre da outra, aquele que anunciaria a vinda do Salvador. Que coisa sobrenatural, que agir maravilhoso de Deus. A amizade entre essas duas mulheres foi profunda, pois Cristo Jesus era o centro da vida delas. Esse é o segredo de um bom relacionamento. Que ele seja alicerçado em Cristo Jesus. E que possamos, queridos, fazer como Paulo. Refletir a glória de Deus, crescer intencionalmente para refletir essa glória de Deus. É preciso chegarmos à estrutura de varão perfeito e dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. Precisamos crucificar as obras da carne. Precisamos negar o nosso eu. Precisamos permitir que Cristo viva em nós. Que Cristo resplandeça em nossas vidas. E, queridos, para guardar no coração, eu deixo para vocês, assim como o autor, o que está escrito em Gálatas, em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja crucificado com Cristo, não viva mais as suas vontades, mas permita que Deus seja Senhor da sua vida, opere em sua vida, transforme a sua vida para que você possa ser agente de Deus na transformação de outras vidas. Peça a Deus sabedoria dos altos céus e vá. Faça discípulos, faça pessoas que resplandeçam, que cresçam também para o reino de Deus, que sejam também instrumentos de Deus. E tudo isso seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Onde está a sua Isabel? Você é Isabel de alguém? Ela precisa existir, né? Isabel precisa existir. A nossa Isabel precisa existir para nós caminharmos e continuarmos caminhando, crescendo de forma integral, tendo sido por nós chamadas por Jesus Cristo para sermos discípulos, né? Deus nos chamou para sermos discípulos e nós precisamos fazer discípulos. Deus nos chamou para sermos seus imitadores e nós precisamos também fazer imitadores de Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que você compreenda que você não está só, que Deus sempre coloca pessoas para estar ao seu lado. Deus sempre coloca pessoas que vivenciou experiências semelhantes às suas, que está cheia do Espírito Santo de Deus e que pode se colocar ao seu lugar, te aconselhar, te ajudar e fazer crescer para a honra e glória do Senhor. Nosso muito obrigada a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite maravilhosa na sua presença. Uma manhã de domingo gloriosa,
né? E nós convidamos você para estar conosco às 9 horas da manhã na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos fazendo de forma online, você vai encontrar nas plataformas no YouTube, no Facebook, no Instagram. E se você não se inscreveu no canal ainda, seja instrumento de Deus, se inscreva, compartilhe a palavra de Deus, porque tem sido bênçãos não só para a sua vida, mas para a vida também de outras pessoas. Paulina. Sim. Avisar os nossos amados, os nossos ouvintes, os que estão inscritos, os membros da igreja, a comunidade de um modo geral, que no dia 13 de dezembro será celebrado os 62 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina, ali no tempo, né? Na rua Valdemar Cardoso, número 32, e a igreja está completando essa data maravilhosa, um dia especial, que seria comemorado em novembro, mas por conta do processo político eleitoral, que foi alterada a data de outubro para novembro e casou exatamente com a semana da festa da igreja. Então, achou-se por bem que fosse agora na segunda semana de dezembro, 19h30, dia 13 de dezembro. Nós temos um tema: Deus garante vitórias, né? E a divisa... E essas vitórias não foram conquistadas sós, né, amor? A igreja, há 62 anos, ela não está só na comunidade. As vitórias que Deus garante em nossas vidas foram adquiridas em conjunto. E nós gostaríamos de agradecer a Deus também com você. Então, nós temos o tema, lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, nós temos o hino oficial, a que divisa, é né? o tema é Deus garante vitórias, a divisa Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o hino oficial é 454, do cantor cristão, nosso amado e apaixonante cantor cristão, Vitória das Lutas. Então, dia 13 de dezembro, 19h30, a Igreja Batista Sinai de Almadina reunida ali para celebrarmos a Deus esta marca toda especial. 62 anos adorando e servindo ao Deus vivo. Amém. Nós contamos com a sua presença. Que Deus nos abençoe. Uma ótima noite na presença do Senhor Jesus.